seja bem-vindo ao 7º episódio do podcast Incluir. Eu, Bárbara Vale-Ottoni, hoje estou aqui com Rita Mello e uma convidada muito especial. Então, hoje nós temos o prazer de convidar a Célia Salles, fonoaudióloga e psicomotricista, especialista pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, especialista também em avaliação e terapia do PAC, e a gente tem o prazer de dividir o estímulo, né, Célia, durante todos esses anos. Célia é minha parceira, né, com muita dedicação, com muito carinho. Ela hoje é referência em processamento auditivo em Niterói. Então, nós convidamos Célia para estar conversando com a gente, e o tema do nosso encontro hoje é o ouvido que pensa, mapeando a relação entre o processamento auditivo central e a aprendizagem. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. E aí nós queríamos já começar te perguntando o que que é o processamento auditivo central, né? Porque assim, tem muita gente que, mas o que que é o PAC? O que que significa essa sigla? Então conta pra gente um pouquinho, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui. Eu acho que é legal a gente pensar, né, que as pessoas confundem muito a questão do processamento auditivo com níveis de audição, né? A gente pode até falar disso mais para frente um pouquinho. Acho que na verdade não tem, né? Acho não, na verdade não tem relação com os níveis de audição, né? O processamento auditivo vem mais a nível de sistema nervoso central. Esse som entra, né, os sons do ambiente, né, da linguagem, todos os sons do mundo, né? Aliás, desde do ventre da mãe, a criança já começa a receber esses estímulos auditivos e esse processamento já começa a ter um amadurecimento desde lá, né? Desde então. Então, esse som entra pelas vias auditivas periféricas, né? Que a gente conhece como orelha externa. Quer dizer, algumas pessoas conhecem como orelha externa, orelha média, orelha interna, né? Quem é da área ou as pessoas que procuram saber um pouco mais. Mas esse som entra muito bem ali pela orelha, então a criança ou o adulto, né, o adulto também pode ter algo relacionado, algum transtorno relacionado ao processamento auditivo, então entra muito bem, escuta-se muito bem, e a nível de sistema nervoso central, o que que esse cérebro faz com essa informação, né? Então, tem relação com a eficácia com que o cérebro recebe essa informação e usa essa informação para vários aspectos cognitivos, né? Na verdade, de uma maneira geral, para a aprendizagem, né? Que as vias principais que a gente tem de entrada da aprendizagem são a via auditiva e a via visual, né? Lógico que a gente não pode descartar as outras vias de entrada para a aprendizagem, mas a gente tem, isso é muito forte, né? Tanto que se alguém perde a audição muito cedo, a gente já sabe que vai ter muita dificuldade em adquirir linguagem e aprendizagem em outros aspectos, né? E com relação à visão, a mesma coisa, né? Vai ter uma consequência mais marcante, né? É isso, né? Então, falando um pouco mais, né? Quem escuta bem pode ter um transtorno de processamento auditivo central. Então não tem nada a ver com a disacusia, né, com a alteração da audição. Eu posso Não. fazer minha audiometria deu normal, mas eu apresentar um transtorno do processamento auditivo central. Sim, os pais ficam muito preocupados com isso quando alguém levanta essa questão, né? Vamos fazer avaliação do processamento auditivo central. Ah, mas meu filho não escuta bem? Não, não é isso. Escuta bem, mas o que o cérebro está fazendo com essa informação? Está interpretando bem? Está processando bem essa informação? Está usando bem de maneira eficaz, né? Para tudo que a criança precisa ou que o adulto precisa? Isso que precisa ser avaliado. Entendi, por isso que as pessoas falam: é o cérebro que ouve, é o cérebro que pensa, Isso, né, isso, isso é bem isso, comum. exatamente, exatamente. E, tem umas características, assim, na criança que a gente já liga o sinal de alerta, né. Criança que tem muito quadro de otite desde pequenininha, criança muito alérgica, que está Uhum. sempre secretiva, isso tudo faz com que a orelha média fique, de certa forma, a maior parte do tempo comprometida, porque pode ser que tenha sempre uma secreção ali em orelha média, e isso vai atrapalhar com que a informação auditiva chegue de forma mais clara a nível de sistema nervoso central, né? E esse impulso auditivo vire um impulso nervoso
eficiente, para que esse cérebro interprete de forma eficiente. Então a gente espera que o amadurecimento das habilidades auditivas, ele se complete em torno de 7, 8 anos de idade, né. Então, durante todo esse período, se é uma criança que está sempre de nariz entupido, às vezes, na entrevista com a família eu pergunto: "Ah, já teve otite?". "Não, nunca teve otite". Mas é uma criança que tem rinite, que está sempre secretiva? Ah, é uma criança que está sempre secretiva. Virou o tempo, está secretiva. Ou entrou para a creche, teve muita virose. Nessa parte respiratória, né? Muitas vezes a criança tem, que a gente chama de otite média serosa, que é uma otite mais silenciosa, que compromete a chegada desse som de uma forma eficiente a nível do sistema nervoso central, entendeu? Uhum. Então já é algo que a gente liga um sinal de alerta para que essa criança tenha algo ou não relacionado ao processamento auditivo. Então, eh, nesse período de amadurecimento das habilidades auditivas, a gente nem considera que a criança tenha um transtorno, a gente considera que ela tenha um comprometimento na aquisição dessas habilidades do processamento do som. Uhum. Célia, tá me vindo aqui uma questão que eu já ouvi, né, de algumas famílias, assim, a alteração no processamento auditivo, ela constitui em si um diagnóstico ou ela é um dado que vai contribuir para uma investigação para que se feche um diagnóstico, assim? Então, ela constitui um diagnóstico, né? Uhum, Nesse período de amadurecimento, a gente não pensa ainda em diagnóstico, né? Porque a gente precisa dar uhum, o prazo para que esse cérebro amadureça, né? Então, a uhum, partir de 7, 8 anos de idade, já constitui um diagnóstico. Então, é possível que se tenha um transtorno do processamento auditivo central, que todo mundo chama hoje de TPAC, né? A sigla é TPAC. uhum, Só que em certo momento a gente precisa diferenciar esse TPAC de outros transtornos que têm características muito parecidas, né. uhum, Então, não é necessário que se descarte um TPAC, porque se descobriu um diagnóstico de TDAH, por exemplo, de uhum, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né, com ou sem hiperatividade. Eles podem vir juntos, né, eles podem co-ocorrer. uhum. Então é importante que se trate o transtorno do processamento ou uma imaturidade nesse processamento, até para ajudar nesse diagnóstico, relacionado à parte atencional ou a um transtorno de linguagem, né. Uhum, Os outros transtornos têm características bem marcantes e mais pontuais, né, que a gente consegue, diferenciar desse transtorno do processamento, mas eles podem vir juntos. Então, é uhum, importante também que não se descarte o transtorno do processamento, mas que se uhum, tenha cautela e entender também que não é só o transtorno do processamento auditivo que vai justificar todas as características, de dificuldade atencional, por exemplo, da criança, né. uhum, Que muitas famílias dizem: "Não, mas ele só tem o TPAC, ele não tem, mais nenhum outro transtorno". É possível sim que tenha, né, então é importante avaliar. Inclusive, enquanto se faz a avaliação, o profissional experiente, ele consegue ligar o sinal de alerta pelos resultados e até pela característica da criança enquanto, está realizando a avaliação, para indicar para uma avaliação neuropsicológica, porque existe uhum, muito déficit em memória operacional durante a avaliação, né, tá gritando a dificuldade de memória operacional. Então a gente pode indicar para uma avaliação neuropsicológica para descartar uma dificuldade atencional mais importante, porque lá na avaliação neuropsicológica, todos os aspectos atencionais vão ser avaliados, né. Existe uma avaliação dentro, dessa avaliação um teste dentro dessa avaliação do processamento, que é o SSW. Esse teste tem um de figura funda auditiva também, que é o SSI, que os 2 têm bastante carga linguística. Então, quando a gente percebe que nesses 2 testes a criança teve muita dificuldade, também tem indicação de fazer uma avaliação de linguagem, por exemplo, né. Eu já recebi um pré-adolescente, uma criança de 11, 12 anos, na cidade a gente fica, é criança ou é pré-adolescente? Que já veio avaliado, né, já chegou para mim só para terapia, e durante, a terapia eu percebi que tinha algo ali
que não era só relacionado ao transtorno do processamento auditivo, né. Uhum. E aí, ao longo das sessões, eu fui percebendo que tinha algo muito voltado para a linguagem. Então, o que pode acontecer? Eu faço porque a terapia do processamento, ela tem um prazo para terminar, ela é um treino, né. Então eu geralmente digo que é de 12 a 16 sessões, dependendo de como essa família treina em casa com essa criança, porque não adianta ir para o consultório treinar uma vez na semana e esse Uhum. treino não for, né, frequente em casa. Então, a gente percebe, se não ligar o sinal de alerta para algum outro transtorno, que ao final dessas sessões a criança ganhou muito pouco, né. Uhum. Então, à medida que eu fui treinando com essa criança, eu percebi que tinha algo muito relacionado à linguagem. E aí eu pedi uma avaliação da linguagem e foi detectado que essa criança tinha um transtorno de linguagem importante, né. Então, de que adianta tratar também só o processamento auditivo, já que ele não justifica, né, e não vai sanar as dificuldades relacionadas ao transtorno É. de linguagem em si. Eu acho que você está tocando numa coisa muito importante, né, que é essa confusão, às vezes, que se faz, né, em torno dos diagnósticos, Sim, assim, né. É fundamental mesmo, assim, que se aprofunde, né, que se faça uma investigação ali muito responsável, né, sim, bem sim. aprofundada para a gente entender bem o quadro e não, como algumas pessoas pensam, né, para você rotular, mas para você direcionar bem as intervenções, né, e os tratamentos mais adequados e que vão trazer melhores resultados, né, Com para cada certeza, um, porque aí o assim. prognóstico fica mais Eu fácil, fiquei né. pensando aqui, para quem está em casa, né, nos assistindo, como que é feita essa avaliação, né? Porque, assim, você falou da avaliação e depois da terapia, isso é uma Uhum. questão. E depois eu pensei também em outra, que tem a história de cabine ou não Uhum, cabine, fora da uhum, cabine, uhum. né. Então, assim, como que é feita essa avaliação? Você já falou que você dá um tempo de terapia, depois você reavalia. Fala assim, na dinâmica do dia a dia, eu tô com uma criança que está muito desatenta, que de repente eu acho que pode ter um TDAH, mas é aquela criança que fica: "O quê? Hã? Não entendi". E aí eu falo: "O processamento auditivo não tá legal, vamos pra Célia". E como que é essa avaliação? Então, inicialmente a gente precisa de uma audiometria. Por quê e para quê? Para entender se essa dificuldade relacionada aos sons, né, que estão impactando na escola, na vida diária, na vida social, no dia a dia em casa, se essa dificuldade pode estar relacionada, por exemplo, a uma perda auditiva, né, que pode ser uma perda auditiva condutiva, que é aquela perda Hum, auditiva que se resolve com tratamento, ou uma perda auditiva mais significativa, né, que precisa ser tratada de uma outra forma, prótese auditiva, alguma outra questão. Então é uhum, importante a gente entender se existe uma questão auditiva ali. E até porque, para avaliação do processamento, eu preciso entender qual é o limiar auditivo dessa criança, né? Em que nível ela consegue, qual é o sinal auditivo mais baixo que ela consegue perceber. Porque aí eu vou realizar a avaliação a partir daquele nível auditivo em que ela consegue perceber melhor. Porque não adianta eu colocar o impulso auditivo, dar o estímulo auditivo para ela, se ela não vai conseguir ouvir bem. Então eu preciso entender como que uhum, essas vias auditivas funcionam, né. uhum, E aí a criança chega, a avaliação é feita em cabine, são vários testes que vão avaliar todas as habilidades auditivas, né, cada habilidade auditiva alterada, ela pode impactar de alguma forma em alguma área, ou da aprendizagem, ou da linguagem, né, então cada habilidade auditiva é avaliada, e a avaliação feita dentro de cabine, totalmente feita dentro de cabine. E terminou-se a avaliação, a gente fecha esses testes, vê a parte quantitativa, né, que existe um valor de referência para cada idade, e entende se quantitativamente essa criança está dentro do esperado, né, para a idade dela, com relação a essas habilidades. E é importante até, como eu falei já anteriormente, ficar atento a essa parte, a essa qualidade também, né? Uma criança que se mexe muito dentro da cabine, é uma criança que pergunta muito, que se distrai muito facilmente, né? E até a criança que já tem o diagnóstico do TDAH, que usa medicação para ajuda na manutenção da atenção, é importante que se faça medicado.
Porque esse atencional, ele não vai definir uma avaliação de processamento auditivo alterada, mas ele com certeza vai influenciar e vai impactar por um resultado mais negativo dessa avaliação. Então, a avaliação é toda feita em cabine, ela é uma avaliação um pouco demorada, leva em torno de 1 hora para os maiores, 1 hora e meia para os mais novos. Tanto que as crianças mais novas eu prefiro fazer em 2 sessões, divido em 2 sessões. Faz metade dos testes, depois volta e faz a outra metade dos testes. Porque a criança fica cansada, ela fica irritada de ficar muito tempo dentro da cabine, e isso acaba gerando a fadiga acaba gerando o erro. Então, errou não porque tem uma habilidade auditiva alterada, mas porque ficou cansada mesmo, né. Uhum. Então eu prefiro dividir, né, fazer em 2 dias diferentes. Eh, Fechou-se a avaliação, aí vejo se tem entrego o relatório, 2 orientações, vejo se tem indicação de alguma outra avaliação, se já faz atendimento, se não faz, porque antes um pouquinho da avaliação, eu preciso também conversar um pouco com essa família e entender um pouco desse histórico aí da criança. E aí tem indicação de terapia, faz essas sessões, né. Geralmente são 12 sessões, mas eu passei a indicar de 12 a 16, porque o que acontece? Muitas famílias são engolidas pela rotina, né? Algumas crianças têm uma rotina pesada, muitas atividades, muitas terapias, horário integral na escola, então a família não consegue dar conta desse treino em casa de forma eficaz, né. Então, eu prefiro já dizer entre 12 e 16 para não chegar no porque ao longo do tempo a gente percebe: "Ah, tá indo bem nas atividades, eu percebo que vem numa evolução, num crescente". E fica muito claro quando esse treino não é feito em casa, porque chega no meio, lá para o final das 12 sessões, a gente percebe que a criança não está evoluindo Nervoso. bem, né, então, por isso que eu coloco entre 12 e 16. Terminamos as sessões, a gente dá um prazo de uns 2 meses, sem treino algum, para entender o que que ficou fixado lá nesse cérebro, tá. Porque é diferente a gente estar fazendo um treino agora, a informação está fresquinha, a gente avalia amanhã. Então vamos dar um Uhum. um período aí de descanso de uns 2 meses, sem treino algum, e refaz essa avaliação. Em muitos Uhum. casos, é preciso de um pouco mais de um outro período de treino, quando é uma criança que tem uma avaliação muito alterada, ou quando esse treino não foi feito com a intensidade necessária, né. Uhum. Eh, e com relação à cabine, né, inicialmente, quando a gente começou essa parte de avaliação e terapia do processamento auditivo, acreditava-se que, a terapia do processamento, ela seria eficaz, né, só em ambiente acusticamente isolado, dentro da cabine auditiva. E aí, ao longo do tempo, com as pesquisas, né, com a observação de como as crianças evoluíam, descobriu-se que não. A terapia do processamento auditivo, ela pode ser feita tranquilamente fora de cabine, com o software adequado, com o fone de ouvido, usando o notebook, né. Então eu preciso ter e eu preciso, atingir diretamente aquela habilidade que a criança precisa, não é uma terapia de processamento auditivo totalmente aleatória, né. Chegou para mim para tratar o processamento auditivo, pego aqueles milhões de jogos lá, né, de atividades para terapia do processamento e ofereço à criança de qualquer forma. Eu preciso focar naquilo que está alterado e fazer tranquilamente fora de cabine. Inclusive, para as crianças menores, é muito mais tranquilo fazer fora de cabine, porque dá para fazer associação do estímulo auditivo com o estímulo visual, e muitas vezes a criança precisa dessa associação, né, até pelo próprio resultado do teste, a gente entende que a criança precisa dessa associação do estímulo auditivo ao visual, que para ela vai ser importante trabalhar também isso. E a gente faz, fora de cabine. É mais lúdico, é mais tranquilo, não tem aquela sensação de trancado dentro da cabine, né, e a coisa flui muito bem e funciona muito bem. Uhum. Muito importante isso, porque eu, por exemplo, já recebi, uma criança que eu atendia que a gente optou, né, por fazer a avaliação do PAC, e aí quando foi no médico, o médico falou que tinha que ser em cabine, escrito, né. E a gente tinha entendido que para aquela criança, né, assim,
Célia trabalha comigo, a gente conversa muito, para aquela criança não precisaria ser tudo em cabine, mas quando a família foi no médico, o médico escreveu que tinha que ser, que não existia trabalhar o PAC sem ser em cabine. Uhum. Então é muito importante esse seu esclarecimento, que é possível sim, e isso fica a critério do fonoaudiólogo, né, de quem faz a avaliação e a intervenção, né, E só um minutinho, Célia, e indicação de retorno, né, fiquei pensando aqui, porque você falou, né, você faz todo o processo, as sessões, Uhum. né, as sessões de terapia, e aí faz uma reavaliação, espera e 2 meses, né. isso, espera 2 meses, faz a reavaliação. E como fica essa questão da indicação de retorno? O que que a família precisa ficar atenta, né, para esse retorno, se for necessário? Bom, eu acho que eu acredito, né, que é importantíssimo fazer a reavaliação, né, Uhum, independente de ainda apresentar características ou não do uhum, transtorno, né, é importante refazer a avaliação e, a partir dos resultados, uma nova etapa de terapia, né. Ah, fizemos a avaliação, mas, ainda apresenta alguma característica ou outra do transtorno, né. Se existe uma avaliação, uma última avaliação, na verdade uma reavaliação, né, que tem resultados normais, precisa entender se existe alguma outra característica que esteja interferindo, né. uhum, Fazer uma avaliação primeiro com o otorrino, ver se uhum. tem alguma coisa ali das vias auditivas periféricas que está atrapalhando essa entrada do som, ou algum outro transtorno que esteja interferindo também nessa eficácia aí dessas informações auditivas que estão chegando. Ah, é possível refazer essa avaliação para a gente ter certeza de que realmente teve algo aí nesse período que interferiu e a coisa ficou ruim de novo? É possível, mas eu não acredito, assim, que depois de uma avaliação normal, algo, surja novamente que atrapalhe. Quer dizer, algumas coisas podem atrapalhar, por exemplo, uma perda auditiva, né. Tive uma perda auditiva por alguma questão, eh, alguma doença, tive uma otite séria que tive perfuração de tímpano, então algo aconteceu ali que trouxe prejuízo para essa via auditiva periférica por um período longo. Uhum, Isso pode interferir de alguma forma? Pode. Tanto que, se a gente observar, o idoso que inicia o uso de prótese auditiva, ele já ficou um tempo sem ouvir de forma, eficaz antes de usar essa prótese. Então o idoso, ele tem muita dificuldade, por exemplo, dependendo do tipo de perda, com os sons mais agudos, porque é muito comum no idoso a perda auditiva vir mais para os sons agudos, né. Então, colocou a prótese e tem muita dificuldade de discriminar esses sons agudos. Então, conversou com alguém que o tom, a intensidade da fala é um pouco mais aguda, tem mais dificuldade de discriminar essa fala. Ou a perda auditiva é mais para os graves, o tom de fala da pessoa é mais para os graves. E o som da fala também, os decibéis para fala, eles ficam mais entre o grave, ele fica bem no meio, né, entre o grave e agudo, tendendo um pouco mais para o grave, do que para o agudo. Tanto que, se for um tom de fala um pouco mais agudo, isso até incomoda um pouco a gente, né. Então isso interfere na discriminação do som para o idoso, tanto que tem idoso que pode fazer a terapia do processamento auditivo, faz a avaliação e faz a terapia do processamento auditivo. Então, assim, algumas coisas podem interferir mesmo depois dessas habilidades de processamento do som já estarem mais amadurecidas, entendeu? uhum. E com relação ao desempenho acadêmico, né, das crianças e adolescentes, assim, quais são, né, os principais impactos, né, o que precisa ser observado, o que precisa ser adaptado, né. Recentemente eu tive um caso, né, que a escola estava um pouco perdida, assim, né, o que ela precisaria, né, a escola precisaria adaptar, né, e especificamente era uma adolescente, no caso, né, Uhum. para o caso dela, né, então Então,
Falando inicialmente das crianças mais novas, né, a dificuldade no processamento do som vai trazer dificuldade inicialmente na alfabetização, né? Se eu Uhum. tenho dificuldade em discriminar bem esse som, eu vou ter dificuldade na associação letra-som, né? Que a fase inicial da leitura, da aquisição da leitura escrita, nada mais é do que isso, né? Eu preciso memorizar aquele símbolo gráfico e memorizar que som faz relação com aquele símbolo gráfico. Então, começou com muita dificuldade na aquisição da consciência fonológica, que é uma das habilidades metafonológicas para a aquisição da leitura escrita. Já se liga o sinal de alerta. Somou-se a uma criança com queixa de questões respiratórias importantes, né? Então, isso aí já é um ponto inicial. Quando a coisa está muito arrastada, relacionada a essa parte de fonologia, de relação letra-som, já é um sinal de alerta que pode se ter com relação à criança. Aí cresceu mais um pouco, já adquiriu leitura escrita, não teve questões importantes com relação à parte de aquisição lá no primeiro ano, mas ela mantém um padrão de muitas trocas, que nós na fonoaudiologia chamamos de trocas surdo-sonora, né, Bárbara? Que são alguns sons que a gente articula no mesmo lugar, mas que ele tem uma dificuldade mínima sonora. Um a gente diz que é mais surdo, outro a gente diz que é mais sonoro, né? O f e o v, né? Uhum. O som do V, da letra V, ela vibra um pouco mais, e do F não. Faca, vaca, Uhum. né. Então, é comum a criança que discrimina mal esse som trocar exatamente esses sons, o f, o v, o t Uhum. e o d, né? Uhum. Tem um grupinho aí que a criança troca com frequência. Já é um sinal de alerta para pensar, pode ter uma habilidade de processamento do som que está alterada. Eh, Tem dificuldade, a fala é um pouco, é muito literal na compreensão, né? O que eu falo, se tem algo muito subjetivo, a criança não percebe bem. Então, é uma dificuldade que a gente diz que é uma dificuldade em prosódia. Existem transtornos de linguagem que geram isso? Sim, mas algumas habilidades de processamento do som, que estão muito relacionadas à parte temporal do som, a processamento temporal relacionado ao som, trazem dificuldades com relação a essa parte de prosódia, a entender essa melodia. E uma dificuldade em prosódia também pode gerar dificuldade em entender a função da vírgula, a função do ponto, tanto na compreensão, na leitura textual, que vai interferir na compreensão, quanto na hora de redigir um texto, por exemplo. Eh, Aí, com relação às orientações, acho que de uma maneira geral. Eles são muito literais, né. Sim, Essa tem uma tendência a ser linguagem mais literal metafórica. quando tem uma alteração nesse processamento temporal. E essa alteração de processamento temporal, inclusive, é bem comum de aparecer nas avaliações das crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, É. né? Eu tive um adolescente, pré-adolescente, que ele ficava muito irritado na escola, porque os meninos eram menino, eles brincavam, nessa linguagem metafórica, ele não pegava, né, a mensagem, e aí, por exemplo, eu não vou nem cavar catuça, pelo amor de Deus. Ai, ó, ele fica falando, e a vaca vai ficar tossindo, tem vaca aqui? Uhum. Sabe, assim, ele não conseguia alcançar, e ele tinha um transtorno importante de processamento auditivo. Uhum. Pode ocasionar também um atraso na aquisição do vocabulário, né? Já que essa mensagem não chega de forma tão clara, né, a nível de cerebral, a criança pode atrasar um pouco essa aquisição do vocabulário, esse amadurecimento na aquisição do vocabulário. E com relação às orientações para a escola, existem alguns cuidados que a escola pode ter. Por exemplo, eh, quando se tem dificuldade em ter atenção ao estímulo auditivo alvo, que no caso dentro da escola seria a professora ou o professor lá na frente, então é ruim que esse indivíduo sente nas pontas da sala, né? Perto da janela, muito ruído do ambiente de fora. Eh, no fundo da sala, as crianças que gostam de conversar, que essa característica geral das crianças que gostam de conversar, vão lá para o fundo da sala. Então, o ideal é que a criança sente, ou o adolescente, no meio e na frente, porque ali vai ser mais difícil dos estímulos auditivos que estão competindo com aquele estímulo-alvo atrapalharem, né? Então, o ideal é que sente na frente.
Precisa de um pouco mais de tempo para fazer as atividades, as avaliações, por exemplo. E essa é uma orientação que está incluída em outros transtornos, mas também está incluída no transtorno do processamento auditivo, porque se a criança tem uma dificuldade relacionada a toda essa parte de leitura e escrita, que vem do transtorno do processamento auditivo, então ela precisa de um pouco mais de tempo para fazer essa prova. E fazer a prova num ambiente a avaliação num ambiente mais silencioso, né. Então se tem muitas, escolas que as crianças terminam a prova e vão ficando dentro de sala. Isso é péssimo para quem tem, o transtorno do processamento auditivo, porque eles vão ficando em sala, mas eles ficam lá no né, na conversinha lá. Então a criança perde, o adolescente perde totalmente a atenção, se existe algum ruído nesse ambiente. Quem tem dificuldade em prosódia, né, deu a informação, não entendeu de primeira, repetir essa informação de forma mais resumida, mais direta. Tem dificuldade de associação do estímulo auditivo ao visual, dar sempre, um apoio visual para que ela crie essa estratégia, né, de associar esse estímulo visual ao estímulo auditivo. E mesmo que não tenha essa dificuldade, se vocês repararem, todo mundo tem uma via preferencial, né, ou a via auditiva ou a via visual, uma é mais marcante, né. Então se a gente pensar que a criança com transtorno do processamento auditivo, ela vai ter, claro, a via auditiva mais difícil do que a via visual. Então o apoio visual é sempre muito importante para quem tem o transtorno do processamento auditivo, né. Então as pistas visuais. Na hora da interpretação textual ou de estudar, fazer mapas mentais, né, colocar a informação principal, na hora usar marca-texto, né, isso tudo Uhum. são coisas importantes. Eu acho que é isso. Eu estava aqui pensando no caso que a gente tem em comum, uma criança de 6 anos que já tem, assim, fortes indícios do transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, e não chegou na idade de fazer o exame do processamento auditivo central. Mas é claro para mim, né, que estudo e trabalho com Célia e ouço muito sobre isso, que já tem ali uma dificuldade Até pelo histórico, pelo né. histórico. E aí nós conversamos com a família, que a gente sabe que se fizer a avaliação, vai dar um transtorno pela imaturidade, né. Mas, ao mesmo tempo, eu como fonoaudióloga que atendo essa criança 2 vezes na semana, fico pensando que se ela já entra com o estímulo adequado auditivo, a tendência dela evoluir, inclusive na linguagem e na atenção, é muito mais rápido. E aí nós conversamos com a família e Célia começou, fez, né, Avaliação. a avaliação, mesmo sabendo que podia dar muita alteração, mas era importante naquele momento fazer a habilidade auditiva, né, o trabalho de habilidade auditiva, que é pré-requisito para uma boa alfabetização. E essa Uhum. menina está no primeiro ano da educação do ensino fundamental. E aí Célia fez, né, a avaliação e começou a atender nesse viés, né, do processamento. E a criança foi na neurologista e a neurologista ficou um pouco sem entender, mas como assim? Ela não tem idade, ela ainda é imatura e é uma criança muito imatura, mas nós vimos resultado, sabe, assim, foi notório com a intervenção das habilidades auditivas e Célia já usando o software, né, assim, porque Célia usa muito computador, né. As crianças adoram, porque usa É muito Uhum. lúdico, muito né. lúdico, muito aplicativo, usa computador. Então, assim, na minha terapia, eu já vi evolução da atenção, sabe, assim, do foco. Na escola também já perceberam evolução em relação à questão da consciência fonológica. Então, assim, a gente tem o ideal, mas quando a gente pensa na criança que já está ali com a gente num tempo de intervenção,
ter esse estudo de caso e poder trocar é muito importante. Sem dúvida. Falando um pouquinho da idade aí da avaliação, acho que eu não falei disso ainda, né? Da idade da avaliação, com que idade a gente inicia, pode fazer a avaliação? Não Acho que sei, não, acho que no início a gente Então, comentou só. essa idade da avaliação, o ideal é que se faça com 7 anos de idade, né? Até porque é a idade realmente que a criança já está amadurecida, que as habilidades já estão amadurecidas, mas existem crianças com queixas importantes, como o caso dessa criança que a Bárbara citou agora. Então, qual é o pré-requisito? Como é que a gente vai escolher se faz ou não essa avaliação? Então, é preciso entender se a criança já tem habilidades linguísticas amadurecidas a ponto de entender bem esses testes, né? Eu já coloquei dentro da cabine. Antes da criança chegar com 6 anos de idade, eu aviso a família: olha, eu não conheço a criança, no caso da paciente da Bárbara, ela já conhecia, ela falou: Célia, acredito que vai dar para fazer. Eu aviso a família: olha, eu não conheço a criança, mas podemos tentar, porque eu já coloquei criança dentro da cabine de 6 anos de idade, que eu precisei tirar e falar: mãe, desculpa, mas infelizmente a gente não consegue fazer. Uhum, Por quê? Pouco entendimento para os testes. A criança não suportou ficar dentro da cabine por conta da Uhum, imaturidade do comportamento, porque existem algumas crianças de uhum, 6 anos que são um pouco mais imaturas. uhum, Então, assim, não é possível fazer agora. Vamos aguardar mais um ano, você retorna e a gente tenta novamente. E outras crianças não, como no caso dessa criança. Coloquei na cabine, consegui realizar todos os testes com indicação para a idade dela, porque a gente já tem testes com valor de referência para 6 anos de idade. Então, assim, todos os testes que eu podia fazer com ela, eu consegui fazer. Dividir essa criança, na verdade, eu tive que fazer em 3 sessões. Não existe problema em fazer em 3 uhum. sessões, contando que se não se deu um intervalo muito grande entre elas. Fiz os testes todos e a gente consegue entender um pouco melhor o funcionamento dessas habilidades auditivas. Então, assim, você soma as queixas, né? Existe queixa, existe indicação, existe uma avaliação que te dá alguns dados, então vamos fazer um trabalho de intervenção para estimular esse trabalho fonoaudiológico, né? Esse trabalho psicopedagógico e ajudar nessa aquisição da leitura escrita aí, até pelo histórico da E criança. aí a pergunta que você fez de orientação, por exemplo, para a escola, nós fomos até a escola, o ouvido dela melhor é o direito, o esquerdo é mais comprometido. E aí uma das orientações que a gente teve que dar na escola é o ouvido esquerdo, que é o ruim, ele pode estar, por exemplo, para a janela, mas o direito, ele tem que estar pro uhum, som, pro foco, né, do que ela uhum. precisa ter, do foco atencional dela. E são coisas que a gente não pensa no dia a dia, né? Então você Uhum, imagina, o meu ouvido esquerdo é o ruim, o direito é bom. Aí eu sento aqui, com a janela aqui, uhum. o ruído todo do meu lado que é o bom, Sim. então eu vou, durante a aula, eu não vou ter o foco necessário. Então, assim, é muito importante ter esse olhar para esse sujeito, né, que está aprendendo de uma forma realmente global, né? Porque vários transtornos estão ali, foi o que você falou. TDAH pode vir com um transtorno do PAC. Mas se você só trabalhar o TDAH e você não fizer avaliação do PAC, você vai ver um resultado muito pequeno, porque a audição é tudo. Sim, aí você E a gente soma, né? perde a atenção por conta desses estímulos auditivos que estão perdidos. Então, quando você já direciona lá 10, 12, né, 15 sessões de PAC que ajuda no foco, você melhora a atenção, melhora na escola. Então, é realmente necessário a gente abrir o leque de possibilidades e poder fazer os encaminhamentos necessários, né? Uhum. Eu tô adorando, mas eu acho que a gente já Sim. tem que começar a fechar, né? Isso. Obrigada, Você foi quer falar mais ótimo. alguma coisa que você tenha lembrado, Eu acho que que a a gente gente não falou bastante, comentou? né? Acho que de uma maneira geral, a gente trouxe bastante esclarecimento, né? São dúvidas que geralmente as pessoas têm, as famílias geralmente chegam mesmo com essas dúvidas. Uhum. Os professores, quando eu faço reunião em escola,
São exatamente essas questões que eles perguntam, né. Eu acredito que deu pra gente esclarecer bastante coisa aqui relacionado ao processamento auditivo. Também acho. Obrigada pela oportunidade, adorei estar aqui com vocês, foi muito Ai, bom. foi ótimo, eu adorei Obrigada. também. Acho que foi bem esclarecedor, sem dúvida, né, É. para quem está em casa aí acompanhando a gente também. Para mim, né, que não sou fonoaudióloga, não sou dessa área, sou da psicologia, então a gente já fica aqui pensando, né, É. várias coisas, lembrando de vários casos, então é bem E importante a gente mesmo. quis trazer logo esse tema, porque a gente vive um momento de muito boom de diagnóstico de TDAH, Uhum. né, Sim. então a gente tem que refletir e pensar, indicar. Muito Obrigada a obrigada, você. obrigada por estar Beijo. aqui com a gente. Então você que está em casa, obrigada pela audiência e fique com a gente até o próximo episódio.